Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar com mais uma aula Leis de Klepper. Iniciar esse estudo aí. Estou fazendo uma introduçãozinha aqui, antes de adentrar nas leis. Quando o ser humano ele iniciou a agricultura, ele necessitou de uma referência para identificar as épocas de plantio e colheita. Então, ao observar o céu, os nossos ancestrais perceberam que alguns astros descrevem um movimento regular, o que proporcionou a eles obter uma noção de tempo e de épocas do ano. Primeiramente, foi concluída que o Sol e os demais planetas observados giravam em torno da Terra. Mas este modelo, chamado modelo geocêntrico, pela qual eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo, ele apresentava diversas falhas que incentivaram o estudo deste sistema por milhares de anos. Por volta do século XVI, Nicolau Copérnico ele apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estava no centro do universo e os planetas descreviam órbitas circulares ao seu redor. No século XVII, Johannes Kepler, que gerou essa teoria aqui das leis de Kepler, ele enunciou as leis que regem um movimento planetário utilizando anotações do astrônomo Tycho Brahe. Kepler ele formulou 3 leis. Então, as leis de Kepler temos 3. Conhecida como leis de Kepler, como a gente vai ver já já. Agora, começando aqui pela primeira, né? Primeira lei de Kepler fala da lei das órbitas. Então, essa lei diz o seguinte, que os planetas eles descrevem órbitas elípticas. Vocês estão observando aqui uma elipse. Então, o planeta ele orbita em torno do Sol em forma de uma elipse, em que o Sol ele ocupa um dos focos. Em uma elipse, nós temos 2 focos. E se a gente observar através da lei das órbitas, o planeta ele descreve uma órbita elíptica e não circular, como acreditavam na época, e onde o Sol ele ocupa um dos focos da elipse. Então, observa aqui, eu tenho foco 1 e foco 2. Aí eu coloquei aqui o Sol no foco 2, ele ocupa um dos focos, e o planeta ele descreve uma órbita elíptica, pela qual o Sol ocupa um dos focos da elipse. E não circular, como muita gente pensa. Aqui está o Sol e o planeta gira em torno dele em órbita circular. Não é na forma circular, é na forma elíptica. Tudo certo? A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Então, ele analisou os dados sobre Marte e Kepler ele percebeu que o planeta se movia mais rapidamente quando estava mais próximo do Sol e mais lentamente quando estava mais afastado do Sol. Após inúmeros cálculos, na tentativa de explicar as diferenças na velocidade orbital, ele formulou a segunda lei, conhecida como lei das áreas. Ele fala o seguinte, que o segmento de reta, esse segmento bem aqui, ó, que é uma reta imaginária, que une o planeta ao Sol, ele varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Dessa forma, se um planeta demora um intervalo de tempo Δ1, está aqui Δ
T1 para ir da posição 1 até a posição 2, determinando uma área A1 e o intervalo de tempo ΔT2, para ir da posição 3 até a posição 4, determinando uma área A2. Aqui, ó. Pela segunda lei de Klepper, temos que a área A1 vai ser igual à área A2, assim, se somente se o intervalo de tempo ΔT1 foi igual ao intervalo de tempo ΔT2. Então, gente, como os tempos são iguais e a distância percorrida para ir da posição 1, aqui, a distância percorrida, posição 1 até a posição 2, é maior que a distância percorrida para ir da posição 3 à posição 4. Então, Klepper conclui que o planeta teria a velocidade máxima no periélio. Periélio é o local que está mais próximo do Sol. Então, ele percorre aqui com uma velocidade maior, próxima ao Sol. E velocidade mínima no afélio, que é o local mais afastado do Sol. Então, a velocidade dele é mínima aqui, no local mais afastado do Sol, que se chama afélio. Então, dessa forma, podemos perceber que quando o planeta ele vai do afélio, que é o local mais afastado do Sol, vamos imaginar que o planeta está fazendo esse movimento aqui. Esse movimento, essa trajetória. Então, quando o planeta ele vai do afélio, o local mais afastado do Sol, até o periélio, que é o local mais próximo, seu movimento é acelerado, ele acelera. Daqui para cá ele vai aumentando a velocidade. Então o movimento é acelerado. E quando o planeta ele vai do periélio, que é o local mais próximo do Sol, até o afélio, que é o local mais afastado, essa região, quando o planeta faz esse movimento, aqui nesse movimento ele é retardado, a velocidade dele vai diminuindo, ó. Aí a velocidade vai diminuindo, até chegar a uma velocidade mínima. Aí quando ele vai desse local, que é o afélio, até o periélio, aí a velocidade aumenta. Aumenta, aí diminui. Aumenta, aí diminui, vai diminuindo. Aí daqui vai aumentando, aí depois vai diminuindo. Então o planeta ele faz esse movimento. Ele vai aumentando quando ele vai do local mais afastado até próximo ao Sol e vai diminuindo a velocidade quando ele vai do local mais próximo do Sol até o local mais afastado. Esse movimento aqui, a velocidade diminui e para cá a velocidade aumenta. Então, terceira lei de Klepper. Terceira lei de Klepper é a lei dos períodos. Essa terceira lei, gente, ela mostra a relação diretamente proporcional entre os períodos de revolução. Período de revolução está relacionado ao tempo que ele dá uma volta. Então, o tempo que ele dá uma volta a gente chama de período de revolução, que é o tempo necessário para ele dar uma volta completa. E também ele é diretamente proporcional entre os períodos de revolução dos planetas e os raios médios de suas órbitas ao redor do Sol. Então, a terceira lei de Klepper ela é conhecida como lei dos períodos, como eu já coloquei aqui, como vocês estão vendo. E foi formulada 10 anos após a lei das áreas, que é a segunda lei de Klepper. Essa lei ela mostra a relação diretamente proporcional entre o período de revolução de um planeta ao redor do Sol
e o raio médio da órbita do planeta. Ela pode ser enunciada, gente, da seguinte maneira. O quadrado dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol, colocando matematicamente aqui, ó, o quadrado dos períodos de revolução dos planetas. Esse T é o período de revolução. O que significa isso? É o tempo necessário para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol. Então, o quadrado do período de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais, olha só, é diretamente proporcional aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Então, ao cubo do raio médio A de suas órbitas. Sendo assim, gente, T, chamado de período de revolução, que é o tempo necessário, como já disse, para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol. E A é o raio médio da órbita. Temos essa seguinte forma, e isso aqui é igual a uma constante. Eu posso colocar, gente, simplificar essa fórmula da seguinte maneira. Em vez de colocar constante, eu coloco T ao quadrado igual ao cubo, que é igual a K. Beleza? Só para simplificar. Então, essa aqui é a fórmula que rege a terceira lei de Kepler. Então, eu coloquei aqui na legenda aqui o que significa cada letra. T e o A. T, período de revolução, e A, raio médio da órbita. Gente, essa relação aqui, ela mostra que quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior será seu tempo de revolução ao redor da estrela. Então, por exemplo, o planeta Júpiter, o período de revolução dele é muito maior em relação daqui da Terra, porque Júpiter está mais afastado do Sol. E quanto mais afastado do Sol o planeta estiver, maior será seu período de revolução, que é o tempo necessário para ele dar uma volta completa em torno do Sol. Então, para todos os planetas de nosso sistema solar, a relação aqui, essa relação praticamente é o mesmo valor, gente. Praticamente é o mesmo valor. Ou seja, essa razão aqui, o quadrado do período pelo cubo do raio médio é igual a um valor aproximadamente igual a 1. Esse K aqui, ele é aproximadamente igual a 1. Essa razão aqui entre o quadrado do período e o cubo do raio médio. Então, para concluir, né, tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluir que quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será seu período de translação e, consequentemente disso, maior será o seu ano.